Eu queria, em primeiro lugar, dar boa noite para todos e todas aqui presentes, agradecer o interesse por esse tema, que realmente é um tema bem desafiador, e vamos conversar sobre isso. De um modo geral, o que eu vou propor é que eu vá falando e quem tiver alguma observação a fazer ou pergunta, pode abrir o microfone para perguntar, porque a gente faz uma interação aqui. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta mesmo para a gente eh, trabalhar o conteúdo um pouco mais à frente. Mas eu queria começar dizendo que, antes de entrar propriamente na questão da inteligência artificial, como a gente estava conversando um pouco antes aqui, houve nesse início de ano uma aceleração do tempo, né? Um bocado de coisa aconteceu, inclusive no dia seguinte ao Ano Novo, uma a operação na Venezuela, que isso teve repercussões de grande importância para a geopolítica internacional. E é importante que a gente fale disso justamente para poder situar um pouco essa questão da inteligência artificial, porque ela está dentro de um contexto geopolítico bastante exigente. Quer dizer, não, se não bastasse a sua própria exigência, nós vamos ter isso emoldurado por uma realidade geopolítica bem exigente. Então, eu queria começar pela primeira ação, primeira notícia de grande relevância no início logo do ano, que foi a ação contra Maduro na Venezuela, e já se faz a análise de que foi, como a gente chegou a conversar no evento, no painel anual da Agenda TGI, que foi uma ação no sentido da, digamos assim, revigoração da doutrina Monroe. E essa autora, depois eu vou dizer o nome dela, ela é norte-americana, ela trata a questão enquadrando justamente com a doutrina Monroe, né? Criada em 1823, durante o governo do presidente americano James Monroe, morreu em 31. Afirmava que qualquer intervenção de potências europeias no hemisfério ocidental seria vista pelos Estados Unidos como uma ameaça direta à sua segurança. No início do século XX, a ideia foi resgatada pelo presidente Theodore Roosevelt, que morreu em 1919, e disse que os Estados Unidos poderiam intervir em países da região para estabilizar governos considerados incapazes de cumprir obrigações internacionais. Um negócio bem vasto, bem amplo. Então ele fez uma extensão da doutrina que passou a ser chamada de corolário Roosevelt da doutrina Monroe. Como ficou conhecida, colocava em prática uma das máximas do presidente. A máxima dele era a seguinte: fale com suavidade e tenha à mão um grande porrete. Assim você irá longe. Essa, essa ilustração aí é bem característica do que ele pregava, né? Fale com suavidade, com educação, mas tenha à mão um grande porrete. Assim você irá longe. E ele praticou isso, inclusive atuando de forma bem incisiva na geopolítica de então. É, Esse mês, não. é, então, a ação do governo de Donald Trump na Venezuela, com o bombardeio a Caracas, e a prisão de Maduro, revelou ao mundo uma nova faceta da doutrina Monroe, ou que Livingston, que é a autora, e outros analistas chamam de uma espécie de corolário Trump, assim como o corolário de Roosevelt foi chamado de corolário Roosevelt, o de Trump é chamado de corolário Trump. Alguns também falam em doutrina Monroe, uma combinação dos nomes Donald e Monroe.
O próprio governo Trump citou a doutrina Monroe em sua estratégia de segurança nacional, publicada em dezembro. Ele publicou a doutrina, em dezembro e já aplicou ela em janeiro, logo no início da, do ano, sem dar margem a que ninguém contestasse, né? Não tivesse nem tempo de estudar direito a tal da doutrina, porque eh, ele aplicou logo, não quis saber nem se tinha dúvida ou não. E aí o que é impressionante, o que fica, dessas coisas todas, o que a gente disse lá no final da durante a nossa apresentação, foi que justamente Trump entrava nesse redesenho da geopolítica internacional chutando o pau da barraca. Foi a expressão que nós dissemos que estava acontecendo. Ele chuta o pau da barraca e chuta mesmo com força. Então, o Departamento de Estado chegou a publicar isso aí. Esse é o nosso hemisfério. Departamento de Estado norte-americano. Esse é o nosso hemisfério. E o presidente Trump não permitirá que nossa segurança seja ameaçada. Postagem do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Exatamente nesse post aí. Vocês vejam que situação, né? Porque como é a diplomacia norte-americana, mundial, enfrenta uma coisa dessa? Esse é o nosso hemisfério. Quem entrar aqui leva cacete. Quer dizer, de outra forma, ele está dizendo isso. E aí, Trump gosta muito de usar uma linguagem ameaçadora. Existe uma teoria de política externa chamada de teoria do louco, que é quando você age de uma maneira bastante imprevisível para desestabilizar seus oponentes. Acho que ele faz isso. Ele ameaça e você nunca tem certeza se é bravata ou se a ameaça vai se concretizar. É essa Grace Livingstone, jornalista britânica, autora desse livro aí, O Quintal da América, os Estados Unidos e a América Latina, da doutrina Monroe à Guerra do Terror. Então, essa é a situação. Ele dá uma. Aliás, no livro dele, onde ele. Foi o primeiro livro que ele publicou sobre como negociar, ele diz literalmente isso. No início da negociação, você deve ir com a disposição de virar a mesa logo no início para cima do seu adversário que está negociando, para ele ter clareza do que você é capaz. Ele diz isso. Então, ele está praticando o que ele disse, ensinou na no seu primeiro livro e pratica na política internacional nesse segundo mandato, onde ele se vê muito livre para fazer o que ele quiser, inclusive fazer uma espécie de dobradinha com o Mark Rubio, que é um senador de direita, né, do Partido Republicano, mas que é um cara, digamos assim, que está dentro dos limites do que seria uma diplomacia razoável, né? Ele não faz loucuras. Inclusive, foi ele o interlocutor do ministro das Relações Exteriores do Brasil, no caso da negociação das tarifas. Mas ele bota esse cara aí, o Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, que ele mudou o nome, né? O Trump mudou o nome. Não é mais secretário de Defesa, é secretário da Guerra. E esse cara é capaz de tudo. O paletó dele, o forro, é a bandeira dos Estados Unidos. Ele usa um lenço com a bandeira dos Estados Unidos. E entra mesmo com dois pés. Enquanto o Mark Rubio faz a sua diplomacia republicana, do Partido Republicano, esse cara entra de dois pés e não quer nem saber. E ele bombardeia, é ele que autoriza o bombardeio daqueles barcos que saem da Venezuela. Agora, uma curiosidade. Vocês vejam como é a internet. Esse moletom usado pelo ditador Nicolás Maduro, quando ele foi preso, ele apareceu com esse moletom aí, quando ele foi capturado.
virou peça de desejo em poucos minutos. Trata-se de um conjunto cinza Nike Tech Fleece. As vendas esgotaram. Aliás, usar agasalho de ginástica é um código de vestimenta dos ditadores, que o diga o finado Fidel Castro. No Brasil, as peças chegaram a cerca de 1,7 mil dólares, com o casaco vendido por aproximadamente R$ 949 e a calça de moletom por 759. A informação circulou rapidamente entre os usuários, que passaram a compartilhar links, preços e comparações com lucros semelhantes. O impacto foi imediato. O termo Nike Tech começou a subir de forma acelerada nas buscas do Google. Você veja como são as coisas, né? É um negócio inacreditável. Sim, ainda teve outra coisa. Criou-se divulgou-se uma espécie de teoria da pizza. Pizza, Pisato Pizza, que foi o cara que inventou o negócio. Na madrugada do dia 3 de janeiro, por exemplo, quando os Estados Unidos atacaram a Venezuela, o perfil do X, Pen Pizza Report, fez uma publicação indicando que a Pisato Pizza, uma pizzaria aberta até tarde, perto do Pentágono, teve um aumento repentino no movimento por volta das 2 horas da manhã, horário do leste dos Estados Unidos. Coincidência? Apesar de não ter nenhum reconhecimento oficial por especialistas, a coincidência que já aconteceu em outros contextos chama atenção. A crise do Golfo, o ataque ao Panamá e a invasão de Granada são alguns desses exemplos. Mais recentemente, inclusive, o Pen Pizza Report detectou um aumento repentino em junho de 2025, momentos antes do ataque de Israel ao Irã. Ou seja, como é que a turma está monitorando se vai ter guerra ou não? É a quantidade de pizza que o Pentágono pede. Quer dizer, é uma coisa, se não fosse dramático, seria engraçado, né? Onde estão os principais reservas de petróleo? Veja, essa é que é a questão, né? Ele invadiu lá porque a gente vê aí, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Não é petróleo de excelente qualidade, é um petróleo bruto, mas é a maior reserva do mundo, seguido da Arábia Saudita, do Canadá, do Irã, Iraque, Rússia, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, os Estados Unidos, que é o nono, Líbia e o próprio Brasil, que chega em 15º. Tem uma reserva considerável, a 15ª reserva do mundo. Mas a Venezuela está disparadamente à frente, só próxima da Arábia Saudita. Aí o que é que acontece? A reserva mundial de petróleo totaliza 1,8 trilhão de barris em 2023, sendo que 1,2 trilhão, representando 70% do total, era pertencente a países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, os quais tiveram alta nas reservas de 0,1 frente a 2022. Já os países que não fazem parte da OPEP tiveram um aumento de 0,9%, somando 547 bilhões de barris. Além disso, cabe trazer que a Venezuela é o país com a maior reserva, como a gente viu, 300 bilhões de barris, segundo dado divulgado pela PDVSA. Entretanto, mesmo com grande reserva, a nação não constava entre os maiores produtores mundiais de petróleo no ano passado, porque a liderança da produção há 7 anos pertence aos Estados Unidos, que os Estados Unidos prospectam, são o país que mais prospecta. Em 2024, por exemplo, a nação produziu 13,2 milhões de barris por dia, seguido da Rússia e a Arábia Saudita. Os Estados Unidos hoje prospectam mais, com o shale gas, que eles descobriram lá, que na parte das planícies, que ele perfura e injeta água. É uma forma de prospecção bem própria e bem poluente, porque ela polui os lençóis freáticos, etc. Mas é, desde o governo Obama que está autorizado a fazer a prospecção. Então, com isso, os Estados Unidos se transformaram em líder da prospecção. Por fim, o último quadrado aí, o último retângulo, vale trazer que o Brasil passou a ser a oitava maior produtor de petróleo do mundo. É o 15ª reserva e oitavo maior produtor em 2023, foram os dados que tinha aí, tendo uma produção recorde de 3,6 trilhões de barris milhões de barris por dia.
valor 1,29% abaixo do recorde observado em 2023, quando atingiu 3,4 milhões. Em 2024, a maior parte da produção foi proveniente de reservatório do pré-sal, que representa, em média, quase 80% da produção nacional de petróleo e gás natural em barril de óleo equivalente. Então, a situação é essa. A invasão foi principalmente por conta da reserva enorme de petróleo, sem nenhum compromisso com a democracia, porque o que foi que aconteceu? Ele não tirou o ditador e resolveu botar o que tinha ganho a eleição lá, que está inclusive exilado na Espanha. E aí fez aquela pataquada com a Corina Machado, que ela deu o título de, como é o Nobel da Paz para ele, ou seja, um negócio, parece uma ópera bufa, né? Bom, aí isso tudo é evidência da mudança da ordem internacional. E aí a gente pode dizer que a ordem internacional que organizou o mundo nas últimas décadas está em colapso. É possível dizer isso. E a China consolida-se como a potência estrutural. A gente estava falando da China aqui, e ela entra como um principal player. E os Estados Unidos deixaram de operar como uma organização de ordem e passaram a agir como mais um competidor estratégico. Regras perdem força, instituições perdem autoridade, a política de poder retorna ao centro do sistema internacional. A nova geopolítica não é sobre cooperação, é sobre disputa, contenção, influência e reação. Quer dizer, esta ação dos Estados Unidos na Venezuela vem confirmar aquilo que já se des- com- aquilo sobre o que se desconfiava, que era que essa ordem estava bagunçada. Então, a China consolida-se como potência, os Estados Unidos optam por romper a ordem para preservar a sua posição, mas nenhuma potência controla sozinho o sistema. E toda ação gera resposta, toda imposição gera resistência. A nova geopolítica nasce desse choque, não como ordem, mas como disputa permanente, ou seja, está instalado no tempo da disputa permanente. Agora, E, Chico, pois não, isso você acha que começou isso com a Rússia invadindo a Ucrânia? Não? Talvez fosse o sim, grande sim, com certeza. momento em que isso se consolidou, vamos dizer Com assim. certeza. É a primeira vez desde a Segunda Guerra que uma potência na Europa invade outro país. Foi aquilo lá. Então, E não é, está ligando para nenhuma instituição, não está ligando para a ONU, não está ligando para nada, né? O pessoal fala e ele faz de conta que não está tá, nem aí. tá na negociação agora, né? Iniciou-se a negociação com as três partes, Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, e teve uma primeira reunião que não resultou em nenhuma medida, em nenhuma ação concreta, mas foi marcada uma segunda, quer dizer, está no processo de negociação, mas com certeza a coisa começou, digamos assim, nos últimos anos com a invasão da Ucrânia. Bom, e nesse caso a geopolítica está de volta, né? Trump procurou e encontrou um espaço na geopolítica nacional onde a vontade de poder volta a ecoar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Outro dia, numa entrevista de quebra-queixo, com os microfones tudo em cima dele, alguém perguntou qual vai ser a ação geopolítica. Ele disse, não tem nenhuma ação geopolítica. Tem é saber se eu vou tomar a decisão ou não, de invadir ou não, ou de fazer não sei o que ou não. Ou seja, ele puxou para ele próprio, ou seja, sou eu quem está decidindo isso. Quando regras cedem lugar à coerção, abre-se um novo terreno geopolítico, ao qual o país como o Brasil precisa estar atento, sob pena de reagir tarde a um mundo que já mudou. Ô, Chico, Oi, se me permite, até para pois não. adicionar o seu comentário, um outro ponto também que tem preocupado ele, ou seja, o hemisfério dele, né, é que a China, além de forte parceira comercial do Brasil, está fazendo a nova rota da seda Sim, aqui, sim, desde o sim, Porto da Bahia, atravessando com ferrovia toda a sim, América do Sul e saindo lá no Peru, dentro do sim. hemisfério dele. É. Porto de Xangai, feito Exato. integralmente pela China no Peru. Uhum, então já começa a implicar com a gente também. Já começou, né? Não, aqui na frente eu faço uma observação sobre isso. Já. Então, quer entender de política, de verdade, poder, espaço e decisões no mundo que já mudou, então a geopolítica não desapareceu.
ela apenas aguardava o momento de voltar ao centro da política internacional. O que estamos observando hoje é a consolidação de uma lógica baseada em poder, coerção, soberania e esferas de influência, em detrimento de regras, instituições e consensos multilaterais. É uma nova ordem. Se ela vai durar ou se ela vai se aprofundar, isso a gente não sabe, mas que é uma nova ordem, é. Esse carrossel representa uma leitura analítica da chamada nova ordem internacional de Trump, destacando como o uso da força, destacando como o uso da força, o revisionismo estratégico e a centralização decisória passam a estruturar a ação externa dos Estados Unidos, com impactos que vão muito além de um único caso ou região. Isso está baseado nesse artigo aí, publicado no The Conversation. E essa postagem de Christian Link é um excelente analista político, cientista político brasileiro. Então ele faz tenta numa postagem fazer uma síntese que eu considerei muito interessante. Ele diz assim: hoje ficou claro que na nova ordem internacional pós-globalizada existem apenas três classes de países. Primeiro, as três potências nucleares que dividem o mundo em áreas de influência: Estados Unidos, Rússia e China. E aí conta ser ou não potência nuclear. E os três são. A China, inclusive, a Rússia, inclusive, tudo leva a crer, pelas contas que se fazem, que tem um arsenal atômico hoje ainda maior do que os Estados Unidos. Dois, as potências nucleares com capacidade de retaliação, caso sejam atacadas pelas primeiras, que é a Grã-Bretanha, França, Índia, Israel, etc., ou seja, tem a bomba. E três, o resto do mundo, que fica potencialmente de joelhos à mercê das outras três: Espanha, Itália, Japão, Coreia do Sul, Austrália, África do Sul, Nigéria, Argentina, México, Colômbia, Brasil, etc. Todos anões, suscetíveis de se converterem em protetorado das primeiras. Eis como o dia de hoje, foi no dia da invasão, né? Será lido no resto do mundo. Leitura que vai condicionar as políticas internas de cada país daqui para frente, seja para aceitar ser satélite, seja para tentar manter um mínimo de independência. Então, digamos assim, sabedoria dessas potências não nucleares, desses países não nucleares, são que ele chama do resto do mundo, né? Que são os países média potência. O Canadá está nessa história também. Ele não botou aqui, mas o Canadá está nessa história. Inclusive, é, o primeiro-ministro do Canadá fez um discurso no Fórum Internacional a semana passada, muito importante, ele dizendo com clareza que ele reconhece como potência média, reconhece como num mundo em conflito e quer ser uma nação de respeito e que seja respeitada e respeite os parceiros. Ele fez um discurso muito interessante. Bom, o que é que está em jogo, então, que Christian Lynch fala de forma bem clara? É esse. A América para os americanos, corolário Trump. A Europa sob a influência de Putin, inclusive, no caso, com a invasão no anterior, mas que está na zona de influência, e Xi Jinping com a Ásia e África. Ásia e África. Então, é a China. Então, essa é mais ou menos a divisão, digamos assim, geopolítica nova, né? Quando o Trump diz isso, ele abre a porta para que a China diga também: quem manda nesse negócio aqui sou eu, inclusive em Taiwan. Então, isso é que hoje está colocado. E aí coloca a Rússia em confronto direto, coloca só não, reforça o confronto direto da Rússia com a Europa. Então, e ele diz assim: eu não vou mais sustentar a OTAN, vocês que se armem aí para fazer frente à Rússia. Então, essa é a nova, digamos, característica da geopolítica internacional. Eu vou fazer um teste aqui para ver se eu consigo passar um vídeo, certo? Para que explica isso, esse Oliver Stunk, que é um bom analista. Então, deixa eu ver se eu consigo. é, Alessandro, me diz aí se consegue ouvir, viu?
últimos 30 dias foram históricos Sim. para a geopolítica Estão da América ouvindo? do Sul. Estados Unidos, China e União Europeia tomaram decisões. Estão ouvindo? Sim, Francisco, o áudio está funcionando. Tá, né? Tá ok, tá ok. Tá vendo também, né? Tá tudo ok. Ok, então vamos de frente. Muito relevantes, quase em sequência, redesenhando o espaço de manobra da região em meio à rivalidade entre grandes potências. Nos Estados Unidos, a nova estratégia de segurança nacional de Donald Trump reativa sem rodeios a lógica da doutrina Monroe. A América Latina passa a ser tratada como uma zona vital de segurança com foco no controle de recursos, ativos estratégicos e influência política. Essa lógica se materializou com a derrubada de Maduro, a transformação da Venezuela em um protetorado de fato e ameaças explícitas contra a Colômbia, Cuba e México. A coerção volta a ser um instrumento central da política externa americana na região. Uma semana depois da publicação dessa estratégia, foi a vez da China reagir. Pequim divulgou novas diretrizes para sua política externa em relação à América Latina. Sem citar diretamente os Estados Unidos, o documento critica o hegemonismo e o bullying unilateral e propõe cooperação de longo prazo em infraestrutura, energia, tecnologia, finanças e até defesa. Vai além do comércio, fala em integração digital, satélites, redes 5G e padrões tecnológicos. A mensagem é clara: a China já não se vê como um ator externo, mas como parte permanente do futuro econômico e político da região. Nesse contexto, a decisão da União Europeia de liberar o acordo histórico entre Mercosul e União Europeia fecha esse triângulo geopolítico. Bruxelas dá um passo decisivo para reverter a perda de influência na América do Sul. E o acordo vai muito além de tarifas, tende a aprofundar vínculos econômicos, tecnológicos e estratégicos de longo prazo. Para a América do Sul, portanto, o acordo não é apenas comercial, ele eleva o poder de barganha regional e torna mais prováveis novos acordos com o Japão, Coreia do Sul e Canadá, que agora temem perder influência diante da União Europeia, um efeito reforçado pelos minerais críticos no Brasil. A região se tornou um campo central da nova ordem global. Resposta racional não é escolher um lado, mas diversificar parceiros. Com mais alternativas reais, a América do Sul pode preservar sua autonomia estratégica e transformar pressão externa em oportunidades. Eu acho muito interessante essa abordagem do Stuckel, porque ele trata ele apresenta as oportunidades, né? Nós estamos diante de uma realidade bem exigente, que é essa realidade Acho que sua apresentação está na mesa 2, Francisco, se você quiser voltar para a tela. a mesa 2, deixa eu ver aqui, porque... Isso. Ah, tá. Então, ele faz essa observação, dizendo que é problema, porque Trump botou o pé no tubo, quando ele invadiu a Venezuela. Era algo que não acontecia desde a década de 70, quando houve a invasão do Panamá. A sequestro do presidente do Panamá, ele fez a mesma coisa depois desse tempo todo, mas ao mesmo tempo ele abre um leque de oportunidades. Foi o que aconteceu. Imediatamente a União Europeia avançou 2 ou 3 casas com um acordo que estava lá há 30 anos e eles não assinavam. Claro que Entrou vai. pro vídeo, viu, Chico? Hein? O vídeo é o que está aparecendo. A tela do vídeo. Eu ainda estou nele. Ah, tá, ok. Então, quando ele faz essa invasão, ele abre o leque de oportunidades para que a União Europeia se posicione. A própria China editou uma política específica para a América Latina para contemplar esses investimentos em tecnologia e infraestrutura. E os Estados Unidos reforçam a doutrina. Então, é problema grave, mas é também oportunidade na medida em que abre a possibilidade de haver acordos multilaterais com outros países, as potências médias, como o Canadá se posiciona,
e deixa a América Latina diante de algumas oportunidades que ela pode, digamos assim, trabalhar. Quer dizer, aquela história que diz que é o ideograma chinês, né? Crise é ao mesmo tempo problema e oportunidade. Sim, aí outra curiosidade. Aí lá vai Trump, ele publica esse negócio aí. Ele publica isso. Trump posta foto com pinguim na Groenlândia, mas eles existem apenas no hemisfério sul. A imagem que você está vendo não é um meme da internet, mas uma publicação oficial da Casa Branca, feita agora em janeiro. Ela, ela faz parte da nova ofensiva de Donald Trump para anexar a Groenlândia de vez aos Estados Unidos. Mas há um detalhe que transformou a peça de propaganda em motivo de piada global. A imagem gerada por inteligência artificial mostra Trump caminhando ao lado de um pinguim. Para quem faltou às aulas de biologia e geografia, não existe pinguim na Groenlândia. Pinguins existem no hemisfério sul, Antártico. A Groenlândia fica no hemisfério norte, Ártico. Colocar um pinguim ali é como colocar um urso polar na floresta amazônica. Ou seja, isso ele faz. É impressionante, porque ele fica lá fazendo isso. Ele bota para dar inteligência. É ele que faz. E aí ele, bom, achou que o pinguim era bem-vindo lá na Groenlândia. Aí fica esse negócio que eu digo que se não, se não fosse um drama, era uma coisa risível. E a outra coisa também, saiu um meme aí dizendo que os especialistas dizem assim, chineses dizem que Trump é o melhor presidente que os Estados Unidos poderiam ter eleito. Claro. Por quê? Aí o cara vê, diz, Trump é o melhor presidente da China. Na medida em que ele, com isso, ele reforça a posição chinesa. Ele botou aquelas tarifas todinha para cima da China, aí foi negociar com Xi Jinping e votou com o rabo entre as pernas, porque Xi Jinping disse, tudo bem, se essas tarifas vigorarem, eu vou botar 200% em cima das terras raras. Aliás, vou proibir a exportação de terras raras, que é imprescindível para inteligência artificial, para chip, para foguete, para tudo que é eletrônico. E a China é o maior produtor mundial, de longe, de terras raras. A segunda reserva maior de terra rara é o Brasil. Então, toda essa coisa da geopolítica entra, na nova geopolítica, entra essa história toda dos metais e componentes, né, não só de inteligência artificial, mas de tecnologia de um modo geral. E aí eu achei interessante essa frase, colocar aí essa frase de Cícero. Quanto mais próximo o colapso do império, mais loucas são as suas leis. Quer dizer, ele, Trump, é, aí a Folha de São Paulo, paixões derrotaram a razão nas democracias contemporâneas, diz o historiador francês. Quer dizer, hoje a situação está de tal modo que o que ele está fazendo lá nos Estados Unidos vai de encontro direto à Constituição norte-americana, à legislação e à própria jurisprudência. O problema é que ele tem maioria no Senado, maioria na Câmara e maioria na Suprema Corte, que, em relação àquela coisa que ele incentivou a invasão do Capitólio, a Suprema Corte disse que, naquele caso, e criou jurisprudência, ele era inimputável, ou seja, ele podia fazer o que quisesse. O presidente, no exercício do mandato, pode fazer o que quiser. Então, ficou numa situação que é difícil dizer o que é que vai acontecer na nação que é a maior, que foi, né, a maior democracia do mundo. Durante muito tempo, esse Pierre Rosvalan, durante muito tempo, a democracia foi o conflito racionalizado de interesses. Hoje, a democracia é menos o conflito racionalizado de interesses e mais o conflito desenfreado das paixões, e, sobretudo, das paixões negativas, ou seja, da rejeição. Nós estamos no tempo da rejeição. As pessoas não votam no seu candidato, votam contra alguém. Isso tem sido cada vez mais frequente. Há um motivo para isso. A democracia da razão não encontrou os meios para se afirmar o suficiente e foi derrotada pela democracia das paixões. Essa é a triste realidade em muitos lugares. As paixões são próximas da vida das pessoas e a razão é uma intermediação, é muito mais distante. É mais fácil comungar nas paixões do que na razão. Esse é o drama que a gente vive, inclusive no Brasil. Agora, uma coisa também
é importante destacar é que ele, com isso, e ele faz isso em relação a tudo, ele vai gerando fatos. A Ucrânia, depois, ele diz que acabou com 7 guerras, oito guerras mundiais, por isso merecia o Prêmio Nobel da Paz. Ele ataca a OTAN, ele invade a Venezuela, ele diz que vai invadir o Irã, ele diz que vai anexar a Groenlândia, ou seja, na verdade, ele fica criando fato, mas o que se supõe é que embaixo lá estão os arquivos do Epstein, que ele, nos quais ele figura como amigo do Epstein e dizem até em situações de crimes sexuais. Então, isso é uma coisa que precisa se levar em consideração. Outro aspecto importante é o seguinte, e aí é uma espécie de arremate do que a gente está dizendo aqui, é importante frisar isso, porque daqui para frente essa coisa vai se estabelecer de forma cada vez mais intensa. Nós estamos, talvez, no fim de um ciclo de 500 anos. Esse é o Jeffrey Sachs que diz isso. Por que ele está dizendo isso? As grandes navegações, desde então, o mundo está testemunhando o fim do período de 500 anos de domínio ocidental. Esse domínio começou com a expansão marítima da Europa no século XV, né, com as navegações, em viagens como a de Cristóvão Colombo e Vasco da Gama, iniciando uma longa era de controle europeu sobre rotas, territórios e riquezas. A hegemonia europeia foi reforçada por colonização, escravização e extração de recursos nas colônias em escala continental. A partir dos anos 1950, criou-se espaço para a ascensão do mundo não ocidental, com a China e a Índia recuperando soberania e impulso econômico, e a Rússia, posteriormente, se reafirmando como um grande ator global. Enquanto os especialistas apontam que a política de Trump custará o declínio dos Estados Unidos, o Jeffrey Sachs prevê que o momento histórico atual aponta menos para uma simples substituição de uma potência dominante por outra e mais para uma transição rumo a um mundo genuinamente multipolar. Essa é a hipótese de Sachs. Ou seja, isso vai acelerar a situação em que, de fato, a realidade seja multipolar. Não é jogo de soma zero. A ideia de que a prosperidade de um país deve vir às custas de outro baseia-se em pensamento ultrapassado e perigoso. O bem-estar global é impulsionado pelo conhecimento, tecnologia e cooperação, não pelo medo e confronto. Quer dizer, ele vai conseguir, enquanto ele estiver à frente dessa história toda, ele vai conseguir impor medo e confronto. Mas a tendência pode ser que depois dele é que se estabeleça de fato a multipolaridade. E é nessa linha que o Canadá vale a pena ver, quem não viu, o discurso do primeiro-ministro do Canadá. Como ele fala, ele se coloca na posição de potência média e de que é alguém que trabalha com a confiança dos parceiros. Completamente diferente da política norte-americana. Estamos em um momento decisivo da história humana. É o fim de uma ordem mundial que dura 5 séculos e o início de um século mundial no qual múltiplas regiões, incluindo a África, experimentarão um crescimento profundo. Ele é bem mais otimista do que a maioria dos analistas. E o que é que o primeiro-ministro do Canadá disse no discurso do Fórum Econômico na semana passada? A partir da fratura, podemos construir algo melhor, mais forte e mais justo. Essa é a tarefa das potências médias, das médias potências, que tem mais a perder com o mundo de fortalezas e mais a ganhar com o mundo de cooperação genuína. Então, o Mark Carney, ele entrou ele tornou-se protagonista com essa abordagem. Então, a gente viu na semana passada que a velha ordem mundial não voltará mais, diz o Carney, em Davos, o primeiro-ministro. Trump lançou ao mesmo tempo, lá em Davos, o Conselho da Paz em Davos, e diz que trabalhará com a ONU e promete atuação além da faixa de Gaza. O que é que danado ele inventou lá? Ele assinou uma ordem dele, só que ele assinou uma ordem no exterior, ele não tem, ele pode fazer as ordens executivas dentro dos Estados Unidos. Ele criou esse Conselho da Paz, que eu acho que é algo que ele está se projetando para ele próprio, quando ele terminar o mandato dele. Ele sabe que ele não conseguirá um terceiro mandato, e ele já está criando uma espécie de ONU particular. Então,
Isso foi só a semana passada. A União Europeia diz sérias dúvidas sobre o Conselho da Paz de Trump. A Rússia, Ucrânia e Estados Unidos se reúnem para discutir a questão territorial do conflito. Lula, em telefonema a Xi Jinping pede a Lula alinhamento histórico e defesa do papel da ONU. Qual é o papel da China agora? Com a alopração dos Estados Unidos, ele vai ser defensor da ONU. Só que, se tiver só na mão da China, a ONU já tinha voado há muito tempo. E o premier da Groenlândia diz que aceita parceria com os Estados Unidos, mas nega ceder soberania da Groenlândia. E, nesse aspecto, a União Europeia se posicionou, reforçando a cláusula 5 do Tratado da OTAN. A agressão a um dos seus membros é a agressão a todos os membros. Ou seja, se os Estados Unidos inventarem de invadir a Groenlândia, pode ter um conflito. E como ele é sabido, ele derruba a mesa primeiro para depois recuar, foi o que ele fez. Ele disse que não vai empregar força, não sei o quê, fez um discurso apaziguador. Bom, isso aí é para falar dessa besteirinha que é a geopolítica internacional redesenhada. E no Brasil? No Brasil, eu achei muito interessante uma pesquisa do Ipsos que saiu aí, é rápido, mas mostra 6 tendências importantes para o Brasil, que a gente não tratou o ano passado, justamente porque essa pesquisa não tinha saído ainda. Então, quais são os 6 macro cenários que vão moldar o país? Primeiro cenário, a encruzilhada brasileira. Segundo o Ipsos, o Brasil chega a 2026 emocionalmente cansado. Não é só divisão política, é exaustão coletiva. Dados da Ipsos revelam um país atravessado por ressentimento, descrença institucional e uma nostalgia que tenta a todo custo reinventar um passado que talvez nunca tenha existido. A eleição, longe de debates racionais, se transforma num grande espelho de inseguranças e expectativas. É menos sobre quem vence e mais sobre o que cada brasileiro acredita que perdeu no caminho. Um Brasil que se olha no retrovisor, tentando descobrir quem é e para onde vai. Isso é uma das tendências apontadas pela Ipsos. Para 2026, as principais preocupações do brasileiro que influenciarão o voto são 41% crime e violência, 37% saúde, 38% pobreza e desigualdade e 32% inflação e corrupção. Ou seja, essas são as questões que tenderão a pesar na eleição. Segundo cenário, nova onda conservadora. Os jovens, especialmente jovens da geração Z, estão mais conservadores que muitos adultos de gerações anteriores. Não é regressão, é reação. Num mundo que muda rápido demais, onde as certezas evaporam e o futuro é instável, o conservadorismo vira uma âncora emocional. 57% dos jovens, homens da geração Z, no Brasil, desejam que as coisas no país desejam que as coisas no país fossem como no passado, superando a taxa dos boomer e dos millennials, que são as gerações anteriores. Ou seja, um saudosismo de um passado que eles sequer viram, né? Eles imaginam que existiu. A religião serve como uma âncora social e guia moral, e os jovens da nova geração estão aderindo cada vez mais às práticas religiosas. 68% dos jovens entre 18 e 24 anos consideram a religião muito importante em suas vidas, um percentual de 15 pontos percentuais em relação à década anterior. Isso é um sintoma importantíssimo. Terceiro cenário, revolução das canetas para emagrecer. As canetas de GLP-1 deixaram de ser um tratamento e viraram um símbolo, eficiência, autocontrole, reinvenção imediata. O mercado global de análogos ao GLP-1 pode atingir 105 bilhões nos Estados Unidos até 2030. No Brasil, mais da metade da população brasileira tem interesse na medicação. As conversas sobre saúde migraram do médico para os grupos de WhatsApp, para o feed, para o repertório coletivo. A busca estática cria um novo ecossistema ao abrir caminhos para um estilo de vida mais saudável. Categorias como alimentação, fitness, seguro, varejo e bem-estar
começam a repensar suas categorias para entregar os produtos e serviços alinhados aos novos hábitos do consumidor de GLP. 49% dos usuários de GLP-1 relataram diminuição no consumo de snacks, aquelas comidas de, como é que chama? Comida de Borracha. indulgência, né? A Junk indulgência. food. Exato. Fast food. Relata diminuição do consumo de snacks após o iniciar o tratamento. As canetas não mudam só corpos, elas mudam comportamentos, expectativas e modelos inteiros de negócio. Cenário 4. Apostas e influência digital. Os brasileiros fizeram, em média, 62 milhões de pesquisas mensais pelo termo BET em 2024 e 228 milhões já realizaram apostas. As BETs são um motor financeiro agressivo no esporte brasileiro. Em 2025, 18 dos 20 clubes da Série A têm uma Bet como patrocinador master. Essa dinâmica elevou o custo de patrocínio em geral, dificultando a competição para marcas tradicionais. Entretanto, o volume de golpes, perdas emocionais e crises de credibilidade mostra o outro lado da moeda. As apostas movimentam dinheiro, mas abalam a confiança, ativo essencial para uma sociedade coesa. Cenário 5. Conectados, mas sozinhos. Nunca estivemos tão online e tão sozinhos ao mesmo tempo. A Ipsos descreve um Brasil hiperconectado e emocionalmente fragmentado, onde a busca por pertencimento virou notificação e a solidão virou algoritmo. A ansiedade cresce, a comparação se intensifica e as relações sociais se enfraquecem. A tecnologia aproxima, mas também aprisiona. A grande contradição do nosso tempo é essa. Quanto mais telas, menos vínculos reais. 91% dos brasileiros acreditam que o mundo está mudando rápido demais. 76% se sentem sobrecarregados pela quantidade de escolhas disponíveis. 73% desejam desacelerar o ritmo de suas vidas. E 49% dos brasileiros afirmam preferir socializar com os amigos online do que presencialmente. Metade prefere socializar online do que presencialmente. E o sexto cenário, a crise da confiança pública. Mesmo com o desgaste das instituições, as marcas ainda não conseguiram ocupar o espaço deixado pelos governos, principalmente por causa do descompasso entre promessa e entrega. O público está atento para discursos vazios e posicionamentos oportunistas. A nova expectativa é simples. Mostre resultados. A confiança que os clientes depositam nas marcas não está mais na promessa, está na entrega. 60% dos brasileiros sentem que a sua experiência com as marcas é geralmente pior do que a prometida. Bom, eu achei isso interessantíssimo. Isso vai estar disponível, nós vamos disponibilizar isso, mas interessantíssimo para orientar o que fazer em 2025, né? Aliás, 26. 26. Então, sim, e para terminar hoje, quando eu estava terminando a apresentação aqui, eu vi a notícia. Lula ligou para Trump em telefonema a Donald Trump nesta segunda-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs que o Conselho de Paz, criado pelo americano, limite a questão de Gaza e preveja um assento para a Palestina, atualmente excluída do órgão. O Brasil ainda não confirmou a participação no grupo criado pelo republicano e a tendência é de recusa. Agora, ele disse, ainda que não está aí nessa notícia, mas ele acertou uma visita a Trump na Casa Branca. Eu, analisando aqui, no primeiro momento, a quente, eu acho que ele ficaria, vejam, né? Ficaria difícil para ele negar, porque no momento em que pintou o clima, um clima entre os dois, negar como é que se diz? Um privilégio, né, que Donald Trump pensa ter dado a Lula quando convida ele para um negócio desse, negar agora é ruim, porque vai ficar... Reconhecimento. Exatamente, é uma espécie de reconhecimento, negar é ruim. Então, o que foi que ele fez? Eles estão, vamos fazer o seguinte, a gente faz um primeiro pagado, depois a gente vê o que é que faz. Tipo de Lula. E, nesse caso, eu concordo com ele, porque o que é que vai fazer? Vai negar? É uma situação danada.
Bem, isso foi o preâmbulo para a gente entrar na inteligência artificial. E a questão? Vejam. Ô, Chico, Oi. se me Diga. permite, só para fazer um adendo, você comentou ali sobre a questão das bets. Sim, Eu acho que já ultrapassou, está pior já. Você já lembra aquela notícia que saiu da primeira brasileira, a mais jovem brasileira, a conquistar 1 bilhão da startup dela, semanas não, atrás? não vi, não. Primeira brasileira e tal, entrou, foi entrevistada. Aí eu fui ver a entrevista sobre o que é, né, a empresa dela. O negócio dela. É um negócio de apostas. Só que o seguinte, não é mais de jogos. Você convidou para esse evento aqui, né? Internet. Então eu entro e digo: olha, vai ter 30 pessoas assistindo lá a palestra do Chico. Outro bota 25, outro bota 50, 100. Então quem ganhar, se aposta, quem ganhar, leva. Quem não ganhar, perdeu. É a gamificação da vida. Exatamente. Ou seja, não Gamificação agrega nada a monetizada. ninguém, não produz nada e ela está É, valorizada em 1 bilhão. é gamificação monetizada. É um negócio absolutamente enlouquecedor. Chico, Exatamente. antes de você entrar no tema, deixa eu pontuar só Sim, 3 aspectos. Eu sei que você sabe, você conhece todos que estão aqui, mas só pontuar porque tem a ver com o tema. Primeiro, o chinês hoje tem um sistema que substitui o sistema SWIFT. O sistema SWIFT sim, é o sistema de trocas de dinheiro nos bancos sim, do mundo. Por isso que ele consegue fazer sanções. Isso é controlado pelos americanos, né? Sanção para a sim. Rússia, sanção para o Irã, sanção para a Venezuela, sanção para Cuba é através do bloqueio dentro do sistema SWIFT. Hoje o chinês tem um sistema equivalente, próprio, está realizando já transações entre alguns países, inclusive o Brasil faz transações fora do sistema SWIFT. Segundo, é que as cadeias produtivas que foram atingidas fortemente na pandemia não voltaram ao normal. Elas continuam dispersas no mundo e é muito difícil você reorganizar para o que pretendia-se, né? Porque essa coisa da força do Trump tem aquela história de que tornar a América de novo, né, forte. Sim, Você sim. precisa das cadeias produtivas, elas não estão voltando, ao contrário, está se dispersando, continua dispersando. E terceiro é o início muito embrionário do bloqueio ou do bloqueio para aquisição de bens americanos em alguns lugares. O mais sintomático disso é o bloqueio de carros elétricos para a Tesla, né? Então, hoje a BYD já passou a Tesla em termos de produção mundial de venda. Sim, A sim. Alemanha acabou de reduzir o imposto que era de 100% para a importação de carro elétrico da China para 8%. Então, além daquela reorganização da força, existe uma reorganização econômica que não está clara ainda, é muito confusa, mas que ela está saindo do controle dos americanos também, Sim, completamente. com certeza. Daí que o cara, o Gaiato disse que Trump é o melhor presidente que a China podia ter. Pois. E Então, no médio prazo, o que é que ele vai fazer? Fortalecer a China. É aquela história. Quem joga futebol tem como grande valor quando se joga parado, não é isso? Jogar isso. parado é o grande valor. Você não se cansa e fica só olhando. É o que a China está fazendo. Deixa ele meter os pés pela mão lá e fazer aquela arruaça. No final de contas, vai sobrar para ele, por gravidade. E É ela já uma... transaciona dentro do sistema desse sistema paralelo ao sistema SWIFT, compra de petróleo, venda de gás, compra de grandes E, materiais. E o inclusive Brasil, por com a exemplo, Rússia. eu tenho um amigo que trabalha no Banco of Deutsche Bank. Ele disse que já Sim, existem empréstimos do setor agrícola no Brasil sendo feitos em yuan, não mais em sim, dólar. E o sim. Brasil e a China e a Índia, eu acho, venderam 25% das suas reservas em dólar, trocaram por ouro, essa o mês passado, né? Estão entesourando ouro. Isso, então, Justamente. claro que outro país comprou, mas tem esse movimento que complementa. Eu sei que você sabe de tudo isso que eu estou falando, só talvez você não tenha Mas é importante você destacar, porque isso, no final de contas, essa, essa, essa postura norte-americana de força, ela amedronta imediatamente, a primeira reação de medo, mas a seguinte é como é que eu me livro do doido? Como é que eu me livro? Ele Sim, acelera, no médio prazo, ele acelera a decadência americana. Isso é a minha hipótese. era só esse ponto, esses aspectos. É, muito bem. Bom, inteligência artificial, como é que a gente trata essa coisa? Então, uma coisa importantíssima é o seguinte: independente da questão da bolha, a inteligência artificial é uma coisa monstruosa o consumo de água. É equivalente a toda a indústria de água engarrafada. E a inteligência artificial, os data center, emite carbono no mesmo nível de uma cidade como Nova York. Ou seja,
além da bolha que ele está criando financeira, ela é um grande desgastador, né? Utilizador de recursos. E esse estudo aí, revisado pelas partes, que é um estudo científico, sobre o sistema de inteligência artificial, que eles podem gerar emissões de CO2 em volume semelhante ao de uma grande cidade, ao considerar a demanda energética que sustenta modelos de servidores e infraestrutura. A pesquisa também estimou o uso anual de água na casa de centenas de bilhões de litros, em ordem de grandeza próxima ao consumo global associado à água engarrafada. Ou seja, gastaram mais do que a água engarrafada no mundo. Os autores destacam que são estimativas e que a falta de transparência dificulta a medição precisa, porque relatórios públicos nem sempre separam claramente o que é inteligência artificial e o que é a operação total dos data centers. Ainda assim, o tema ganhou força porque pressiona decisões sobre onde instalar data center, como resfriar equipamentos, que matriz energética usar e como reportar dados ambientais de forma verificável. A tecnologia avança, mas os indicadores ambientais precisam acompanhar com clareza e responsabilidade. Esse é um aspecto, que é um aspecto grave. Ela gasta energia brutal, gasta água e produz calor. Tem, inclusive na Dinamarca, nos países mais frios, querem botar os data centers debaixo dos edifícios para poder aquecer, para a atuação dele aquecer os edifícios. Imagina a situação. E aqui no Brasil é um desastre implantar isso. Inclusive porque depois de implantado, da engenharia de implantação, fica só lá emprego para, como é que se diz? Limpeza. Limpeza e manutenção, somente. Engenheiro nenhum, está tudo à distância. E outra coisa, esse é de São Paulo. Data center multiplica-se em plena escassez hídrica. São Paulo está lá, faltando água para tudo. 4 estruturas foram autorizadas a usar a energia da rede básica suficiente para abastecer quase 12 milhões de pessoas por dia. A expansão acelerada da data center no estado de São Paulo está diretamente ligada com a crise hídrica histórica que atinge a região. Essas megaestruturas vitais para o mundo digital consomem volumes gigantescos de água para resfriamento, indiretamente por meio de energia hidrelétrica, que alimenta suas operações. Enquanto a população da cidade, como Vinhedo e Barueri, enfrenta o racionamento, os distritos industriais que abrigam esses empreendimentos são frequentemente poupados, invertendo a prioridade legal que deveria garantir água para consumo humano. Veja que absurdo. As estimativas de consumo são alarmantes. Um único data center de grande porte pode gastar equivalente ao uso anual de centenas de milhares de pessoas. Apesar do impacto, o setor opera com baixa transparência e conta com incentivos federais, como isenções fiscais, sem exigências robustas de sustentabilidade. A ausência de um licenciamento ambiental nacional específico permite que municípios, ávidos por investimentos, adotem regras frágeis, facilitando a instalação em áreas ambientalmente sensíveis ou já sob estresse hídrico. Essa corrida desregulada representa um novo extrativismo no século XXI. O Brasil exporta a capacidade de processamento de dados, mas importa o esgotamento de seus recursos naturais mais críticos, sem um planejamento urgente que exige eficiência hídrica, energética e transparência. A infraestrutura digital se constrói sobre a fragilização da soberania ambiental e do direito básico à água. Vejam que drama. Se não bastasse o problema financeiro, veja o drama. Pois bem, agora eu vou tentar de novo eu vou colocar 3 vídeos aqui, começando por esse do Cobori. José Cobori é um bom analista financeiro, é um cara que aparece por aí pelas como é que chama? Essas coisas Podcast. de podcast, pronto, esses podcasts, e ele tem feito considerações muito importantes. Então lá vai ele, Cobori. A CFO já começaram a falar que eles precisam de financiamento do governo americano, do Estado, dinheiro público, para enfrentar a China. Mas por que eles precisam disso? E isso faz muito sentido quando você olha as demonstrações financeiras das empresas nesses dados que eu te falei. Porque, teoricamente, o funding privado já não está vindo no tamanho que eles precisam, porque o negócio ficou tão trilionário, que é uma bolha, ou seja, é uma pirâmide, precisa de cada vez mais dinheiro entrando, e o setor privado já não tem mais essa capacidade. Porque
só tentando focar um pouquinho nas finanças, né? Quando a gente fala NVIDIA, é a única empresa que ganha dinheiro. Aí quando você pega todas as outras empresas, não ganham dinheiro, mas elas estão comprando os produtos da NVIDIA. Não é? Estão comprando porque se elas não têm receita, não gera lucro? Porque tem alguém financiando por trás. É um financiamento privado. Tem fundos, tem todo mundo colocando dinheiro. Então, por que esses 2 itens do balanço da NVIDIA aumentaram quando eles receberam estoques? Porque estão comprando menos. Estão comprando menos porque não tem mais funding no volume que eles precisam. Por isso, eles estão começando a pedir funding do governo americano para continuar financiando essa ciranda que eles têm entre eles. Não sei se já viu um gráfico, esse dia eu vi um gráfico que mostra, né? Para onde vai o dinheiro, né? Sai daqui, vai para cá. Eles estão assim, é um dinheiro circular, é um financiamento circular que eles estão fazendo entre eles. Que é tipo, estão enganando o mercado, né? Deixa eu botar aqui de volta. Esse gráfico que ele falou é isso aqui. Está pequeno, porque eu só consegui ele desse tamanho. Também não dava para ampliar muito. Mas vejam que a NVIDIA, o que ele diz ali, na NVIDIA, que está no meio, que é a empresa mais valiosa do mundo hoje, a NVIDIA vale alguma coisa perto de 4,5 trilhões. 4,5 trilhões. Essa seta magenta, aí meio roxinha, é compra de hardware e software. Ou seja, a OpenAI, que tem um valor de mercado de 500 bilhões, ela compra muito da NVIDIA e ela recebe investimento da NVIDIA. A Microsoft também faz compras na NVIDIA e faz investimentos também na NVIDIA. Aliás, recebe investimento pelo meio dessa Nebius, aí pelo meio. E a Oracle, que recebe serviços da OpenAI, demanda serviços da OpenAI, também compra serviços da NVIDIA. Ou seja, como ele disse, todo mundo compra da NVIDIA. E como é que eles compram se eles não têm receita suficiente? Porque eles estão gastando o dinheiro de investimento. Então, é evidente que isso vai chegar num momento em que vai ficar difícil manter uma coisa dessa. São as relações entrelaçadas. Esse é um gráfico da Bloomberg. Tecnologia, serviços e capital. A imagem usa linhas e setas coloridas para indicar como as empresas se relacionam. Investimento, fornecimento de hardware, parceria de software, serviço de nuvem e financiamento de risco. Essa rede deixa claro que o ecossistema de inteligência artificial não é linear, mas interdependente. Exemplo, a NVIDIA abastece várias empresas com seus chips. A OpenAI distribui seus modelos pela infraestrutura da Microsoft. A CoreWeave monta nuvens especializadas para uso corporativo. Startups utilizam tecnologia existente e captam recursos para inovar. É essa teia de interconexões que transforma o setor em uma verdadeira máquina de geração de valor. Ou seja, é um cluster, e esse cluster, um investe no outro, um compra serviço do outro, investe do outro, e todos recebem dinheiro dos investidores, inclusive investidores do mercado de ações e investidores de capital, chamados investidores de diversas categorias. Né? Lembra muito o giro do dinheiro entre o Banco Master e a REAG, entre os fundos. É uma coisa parecida, só que num nível bem maior, né? Sim. Nosso Banco Master é um bobinho junto disso aí. Ah, sim. Aí eu vou colocar esse outro vídeo aqui, que também é muito interessante, feito pela BBC. Deixa eu botar aqui pela BBC, que mostra a sequência. Deixa eu ver aqui, BBC. Deixa eu zerar aqui. Pronto, vamos lá. ChatGPT e outros produtos de inteligência artificial estão revolucionando o nosso dia a dia. E as empresas por trás deles viraram as queridinhas dos investidores e dos mercados de ações. Mas elas estão se valorizando tão rápido, com salários tão inflados, uma engenharia financeira tão complexa, uma expectativa tão alta, que tem muita gente se perguntando: será que isso é sustentável? Eu sou Luiz Fernando Toledo, da BBC News Brasil, e neste vídeo explico por que alguns analistas e organismos acham que pode haver uma bolha financeira
prestes a estourar no setor da inteligência artificial, assim como aconteceu com empresas de internet 2 décadas atrás. Desde outubro de 2022, no lançamento do ChatGPT, o SP500, índice que acompanha as principais empresas da Bolsa Americana, subiu 90%, e a ampla maioria desses ganhos está ligada à subida das ações das empresas ligadas à IA, segundo uma análise da revista Fortune. Isso inclui empresas como Microsoft, Apple, Alphabet, que é a dona do Google, Nvidia e data centers que abastecem os serviços de IA. A Nvidia é um caso que chama bastante atenção. A fabricante de chips caminha para se tornar a empresa mais valiosa da história. Ela cresceu criando tecnologia para videogames, mas desde então virou uma fornecedora crucial para o setor de inteligência artificial. Além disso, recentemente, a Nvidia selou um acordo de 100 bilhões de dólares com a OpenAI, dona do ChatGPT, envolvendo data centers que serão alimentados pelos chips de última geração da empresa. Isso, aliás, é uma tendência nesse mercado. Uma parte do dinheiro investido nessas empresas está sendo usado para financiar investimento dessas empresas em outras empresas de IA, numa engenharia financeira que tem chamado a atenção de críticos e que deixa a saúde financeira de cada uma delas fortemente ligada à saúde financeira das demais. Um dos alertas veio do Banco Central da Inglaterra. O boletim de outubro de 2025 diz que empresas de IA podem estar sobrevalorizadas, o que deixaria o mercado acionário em situação ruim caso o otimismo com o setor diminua. Outra questão é a corrida de contratações de técnicos e executivos por salários astronômicos. Uma reportagem do New York Times mostra como pesquisadores de IA, alguns em início de carreira, estão sendo contratados por cifras que chegam a 250 milhões de dólares, parecidas com as de astros do basquete americano, movimento que críticos dizem não ser sustentável no longo prazo. Para completar, muitos analistas ouvidos pela BBC temem que possíveis erros de avaliação sobre a demanda real do público por serviços de IA pode estar inflando o valor de mercado dessas empresas e da capacidade delas de entregar produtos e serviços que justifiquem esse valor. A OpenAI, por exemplo, ainda não gera lucros, apesar desses investimentos bilionários. A BBC questionou o Sam Altman, executivo-chefe da OpenAI, a respeito disso durante um evento de tecnologia na Califórnia. Ele respondeu que a OpenAI é sólida, mas também admitiu que o ritmo de empréstimos e receitas nesse setor não tem precedentes, e afirmou o seguinte: sei que é tentador escrever uma reportagem falando em bolha. Na verdade, existem várias partes da IA que acho que estão infladas neste momento. E o que seria uma bolha? A Investopedia, espécie de dicionário online do setor de investimentos, descreve bolha econômica como uma subida rápida nos preços de determinados ativos, geralmente provocada por especulação, seguida por uma queda drástica. Como se fosse mesmo uma bolha estourando. O temor de analistas, inclusive do Banco Central da Inglaterra, é de que se repita o que aconteceu com a bolha da internet no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Foi quando as empresas que lideravam a revolução da internet viram seu valor disparar e despencar, quando o lucro esperado delas não se concretizou. Naquela época, as ações da Cisco, então a empresa mais valiosa do mundo, despencaram 80%. A revolução da internet de fato aconteceu. Você com certeza está assistindo a esse vídeo por meio de uma internet muito mais avançada do que aquela dos anos 2000. Mas muita gente perdeu dinheiro nessa história. Da mesma forma, a revolução da IA deve continuar. Mas caso essa previsão de bolha se concretize, seria às custas de muito dinheiro perdido por muitos e ganhado por alguns poucos em especulações financeiras. É mais ou menos o que explicou para a BBC o executivo-chefe do banco de investimentos JP Morgan. AI is real. AI in total pay off. Just like cars in total paid off. TV in total paid off, but most people involved in it didn't do well. Okay, so some of this money will be wasted. So think of the internet bubble you mentioned, where I think $1 trillion was lost at one point. You do have Google, Facebook, YouTube, Microsoft. You have huge things that came out of it that are hugely beneficial. But does that mean some of the money being spent right now will inevitably be wasted money in the final analysis? Probably. O temor maior agora é com a magnitude do dinheiro em jogo e com a importância das empresas na economia americana e mundial. But it's a matter of maybe when and what impact it will have in the short term, because you've got a lot of very high expectations for growth already baked in. Those magnificent 7 big tech companies like Apple and Amazon, they have a combined stock market valuation of $21 trillion. That's more than a third of the US stock market. E isso pode puxar o resto da economia mundial para um cenário de crise, intensificado pelas incertezas geopolíticas e pela guerra tarifária encampado por Donald Trump. Outra preocupação é com a quantidade de data centers que estão sendo construídos mundo afora, inclusive no Brasil, para garantir a energia necessária para a IA funcionar. Na opinião de Jerry Kaplan, pioneiro da IA, estamos criando um novo desastre ecológico feito pelo homem. Enormes centros de dados em locais remotos, como desertos, que vão enferrujar e liberar substâncias nocivas ao meio ambiente, sem ninguém para ser responsabilizado, porque construtores e investidores já terão ido embora. Bom, esse é o pior cenário. Os analistas mais otimistas dizem que, caso haja mesmo uma bolha,
O lado positivo é que, assim como aconteceu naquela bolha da internet, os investimentos elevados de agora vão servir para criar tecnologias e produtos revolucionários que vão moldar o nosso futuro. E tem uma coisa que muitos especialistas dizem sobre as bolhas econômicas. A gente só sabe de fato que está nessa situação depois que a bolha estoura. Mas os especialistas advertem também que os sinais de alerta não devem ser ignorados. Por hoje eu fico por aqui, mas a gente tem bastante vídeo interessante sobre a inteligência artificial e como ela está mudando as nossas vidas. Dá uma olhada na nossa playlist Tecnologia no YouTube. E fica de olho também em bbcbrasil.com e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Muito bem, então, esse é o segundo vídeo. Aliás, o segundo vídeo sobre inteligência artificial. E tem um terceiro, esse é o último, é menor, mas é mais contundente. Vocês conhecem Miguel Nicoleles, é um neurocientista. Ele, inclusive, está escrevendo um livro sobre essa história da inteligência artificial. Ele diz que nem é inteligência, nem é artificial, porque inte- inteligência é um atributo dos sistemas biológicos. E artificial não é porque tem milhares, milhões de pessoas trabalhando para treinar a inteligência. Então, na verdade, ela é uma inteligência, um mecanismo treinado por humanos. Então, ele diz: nós estamos diante do maior delírio coletivo da história da humanidade. Para o neurocirurgião, a bolha de investimento no setor, que já atingiu mais de US$ 1 trilhão, irá inevitavelmente estourar. Só que quando ela explodir, vai levar a economia real americana. Eu vou colocar o vídeo e a gente vai. Eu vou abrir aqui para a gente conversar sobre o que é que a turma está antecipando. Eu acho que o vídeo. Eita, desapareceu o vídeo aqui. Bom, vamos. O vídeo desapareceu, eu não estou achando ele, não. Vamos. Bom, é mais uma questão, digamos assim. Ele fala com mais ênfase. Ele diz que trata-se de um hype e que esse negócio vai explodir a qualquer momento. Só que não diz exatamente quando, é evidente. Então, a questão que eu vou colocar aqui para a gente conversar um pouco, antes de eu dizer minha opinião, é: a bolha de ar vai estourar? Se sim, quando? E quais são as consequências do estouro, se ele houver? Vamos abrir aqui para comentar. O que é que vocês dizem disso aí? Tá? Tá aberto o debate. Quem se atreveu? O som caiu para mim. Não, tá me ouvindo, Chico? Tô, viu lá, Fred? Não, veja bem, estourar seria no sentido de que vai ter o caos com ela. Eu não acho que não vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer vai retroagir um pouco. Eu vi um comentário dizer que nós vamos ficar enjoados do IA. Quer dizer, a coisa vai ficar tão superficial com o IA que vai ter um retorno às relações humanas mais humanas, né? E o IA vai ficar uma coisa como se fosse o Avatar. O Avatar surgiu, não sei o quê, mas depois ele recuou um pouco. Eu acho que ele vai recuar e um pouco e não vai ter essa euforia que existe sobre IA. Inclusive, eu vi em Nova York uma, uma palestra do Guga Chakra que ele diz que está literalmente apavorado com o IA nas eleições brasileiras, porque isso vai dar uma confusão que ele não sabe onde vai dar e ninguém pode controlar isso. Então, acho que vai ter, minha opinião, né? Lógico que é uma opinião muito
Mas eu acho que ela não estoura, ela vai se adequar um pouco, vai recuar para voltar para relações humanas mais tradicionais. Pô, é assim que eu espero, né? O Nicolelli mais ou E do, menos po- tem isso também, dizendo que ela recua um pouco, né? Porque está uma euforia e do absurda, né, ponto Chico? de vista financeiro, o que é que você acha? Não, eu acho que não estoura como estourou. Não, acho que não. Acho que. Porque, por exemplo, você viu a NVIDIA. A NVIDIA, ela tem chip. Vai precisar chip para muita coisa, quer dizer, ela realmente vai se readequar, né? Não acho que vai haver um colapso do sistema financeiro por causa da IA. Agora, se você perguntar para mim as consequências, evidentemente não vou falar da parte de empregabilidade, né? Porque é uma coisa que eu iria demorar muito discutindo isso. Mas financeiramente, eu acho que as empresas vão se adaptar. Você não pode imaginar uma Google, por exemplo, né, estourando, que foi uma das coisas que mais preocupou na feira da NRF, foi a Google avançando totalmente no mercado comercial, avançando de uma maneira avassaladora. Isso realmente preocupa muito, porque ela tem recursos e está lançando plataformas que vão engolir as outras. Então, Google ou Amazon? Google ou Amazon? Google, Certo. que vai engolir a Amazon, quer dizer, engolir no sentido, quer dizer, vai combater, ela vai entrar em tudo. Então, eu não acho que vai haver uma crise financeira em relação a isso. É uma adaptação não igual a o que houve na internet, não. Eu acho, né? Volto a dizer a você, eu acho. Porque a gente não Certo. tem, mas não. Acho mesmo. Quem mais acha? Eu, Eu acho, particularmente, acho que, do ponto de vista financeiro, vai haver sim. eu acho que Não vai ter só uma por essa questão que adaptação no mostrou aí. mercado. Opa, desculpe. Peraí, e aí, Patrício, está falando. Tá? Não Você só depois- por essa questão desse giro virtual financeiro aí que estão fazendo, de uma investe na outra, mas principalmente porque o conceito de inteligência artificial, que eu concordo plenamente com o Nicoleles, não é inteligência e não é artificial. Tá certo? Não é inteligência, porque o que é inteligência artificial? Há 2 anos atrás, eu acabei de surgir uma formação nova chamada cientista de dados. Eu acabei fazendo isso aí. Era para ser feito em 1 ano, mas aí, devido às minhas outras obrigações, acabei demorando 2 anos. E o que é inteligência artificial? É pesquisa operacional, na nossa época de engenharia, com estatística, matemática avançada, tá? Basicamente álgebra linear, matrizes principalmente, né? E no sentido, com poder computacional, né? E a velocidade de hoje. Juntou tudo isso, então você consegue dinamizar exatamente a questão. Mas a grande parte do que ela sabe é baseada nos dados pelas quais elas são alimentadas. E quem é que fornece os dados? Somos nós. Tanto é que se você fizer uma pergunta errada para uma IA, né, você já perdeu a questão, porque ela não vai contextualizar. Então você pega uma IA hoje, por mais avançado que esteja, se vocês pegarem o currículo de vocês e botarem lá, eu já fiz esse teste, ela dá a resposta errada. Você corrige 3, 4 vezes. Então, se ela não consegue corrigir nesse ponto, né, e o pessoal acha que vai ter uma inteligência super-humana que vai dominar tudo. Não vai. Então, quando isso aí cair a ficha, aí sim vai ser o problema. Agora, do ponto de vista financeiro, você acha que vai ter a bolha vai estourar ou não? Vai, acho que vai sim. Vai ser semelhante ao caso da internet. É difícil prever quando, né? Não, Que aí entra no caso, não é nem um cisne negro, como diziam na Cintaleb, né? Porque cisne negro você não sabe dizer quando vai acontecer. Isso aí a gente sabe que vai, né? Até porque teve similar no passado. Mas vai ser decorrente exatamente disso que estão vendendo em termos de expectativa, né? E que ela não vai se realizar. E sem falar o seguinte, se ela se realizar da forma como eu estou colocando, que vai substituir todo mundo, então, se ninguém trabalha, como é que vai comprar? Né? Então, o ciclo não fecha. Se todo mundo está desempregado, não vai sobrar para ninguém, então também ninguém vai ter dinheiro. É isso no extremo, né? Mas Exato. João estava falando também, João. É o seguinte, assim como a internet, existe a IA para mim é o presente e o futuro. Agora, realmente existe um excesso de demanda muito grande dessas inteligências artificiais que eu acho que em algum momento ela vai estourar. Existe um grande excesso nesse primeiro momento agora, que nem todo mundo está conseguindo acessar. Só as pessoas que realmente estão estudiosas nisso. O ser humano normal não consegue acompanhar, né, todas essas IAs que estão sendo lançadas. E aí, talvez com isso, ela possa estourar mais na frente, se realmente não tiver demanda
suficiente para você atender todas as expectativas. Mas eu acho que, guardando isso, é você pegar todas essas informações que estão no mundo aí na internet e jogar para um IA, por exemplo, o ChatGPT, ela vai processar isso muito mais rápido que a gente humano, né? Então, esse é o grande pulo. É ter um assistente, na minha opinião, que é esse que é um seu assistente, que você traz informações que normalmente você não consegue no dia a dia. Formatar tudo isso, né, de uma forma mais organizada, mais estruturada, que possa lhe ajudar a executar seu trabalho. E aí eu vejo aí professores, pesquisadores, muita gente ganhando muito isso com IA, modernizando. Por exemplo, fiz um curso aí de 2 meses de IA aos sábados com uma pessoa que eu conheço, que conhece bem inteligência, e já melhorei muito o meu trabalho em alguns aspectos. Então, eu acho que isso veio para ficar. Agora, realmente, o excesso de demanda pode chegar a ter uma bolha aí, que aí só o mercado aí mais na frente pode dizer, né? Eu não tenho ainda essa visão de como seria isso. Mas realmente o excesso está muito grande. E a gente não está conseguindo consumir isso tudo ao mesmo tempo. Certo. Eu, Quem mais? tá ouvindo? Tá me Você. ouvindo? João, Eu. eu queria até pegar carona num ponto que você falou, Eu. em relação a IA. Que uma questão fundamental é que a curadoria em cima dela é fundamental. O que a pessoa acha hoje em dia, a grande maioria, é que você chega, faz a pergunta, ela dá a resposta e aquilo está certo. Se você não entender do assunto que você está perguntando, que você está tratando, você não consegue identificar e passa isso à frente. Sim, E sim. esse é o grande problema. E aí cria o que eu chamo de paradoxo da tecnologia. Quanto mais ela evolui, em vez do ser humano evoluir junto, não, ele atrofia, porque ele acaba delegando, terceirizando a atividade de pensar dele para a máquina. E a máquina, por si só, é burra. Ela é reflexo, dizia muitas vezes que é reflexo de quem está na frente. Então, se eu faço uma pergunta e eu não consigo avaliar a resposta que me é dada, eu aceito e acabo criando um problema depois. Isso aí é chamado também sobre. Estava lendo recentemente a cobra comendo o próprio ralo. E é justamente isso que Exato. você está falando. A IA aprende com os dados da internet. Ela se retroalimenta justamente no que você está dizendo. O que você vai falando, ela vai ali aprendendo e vai tentando criar uma rede de informação, né? Aí, mas a internet está ficando exatamente em cima do que você falou, de lixo criado por SA. Se os modelos começarem a treinar com base que eles mesmos criam, a tecnologia vai correr o risco de emburrecer e colapsar, provando que a evolução, na verdade, teria um limite técnico, né, disso aí. Certo. Eu vejo... Só uma coisa, Zé Alencar levantou aqui a mão, mas eu queria saber, Neto, tu acha que, do ponto de vista financeiro, a bolha estoura ou não? Chico, eu acho que estoura também. Porque é muito dinheiro investido, é uma coisa que sinceramente, não vai chegar a gerar o lucro que o pessoal está investindo nessa velocidade para poder justificar os tamanhos e as quantias voltosas que estão entrando nisso. E a valoração das empresas é virtual, né? Vale salientar. O que eu estou vendo é muita empresa já começar a diminuir pacote. Custa tanto, já está botando, temos 10 AIs por um preço de uma. Enfim, é como se fosse já uma mini promoção para poder bancar e entrar algum dinheiro nessa. ChatGPT usando comercial. Ok? ChatGPT vai colocar comercial agora. Exatamente. Vai ter que arranjar jeito de monetizar. Alencar. Isso que o Patrício aí falou acontece hoje. Hoje ninguém sabe mais, ninguém guarda mais o telefone de ninguém. Eu mal sei o telefone da minha esposa. Eu não sei da minha. Dependência. Tamo junto, viu? Agora, engraçado, tem uma corrente que fala também de que pode chegar uma hora em que, como se fosse uma revolta dos clientes, porque existe na questão de emprego, né? Você troca a mão de obra, né? Aí a gente vê uma enxurrada de empresas emitindo as pessoas para colocar IA no lugar. Mas muitas vezes a qualidade do serviço cai, né? Cai bastante.
você tentar entrar em contato com talvez esses bancos de app, e é tudo IA, né? Telefônica, daqui que você chega no operador, demora. Aí eu já vejo alguns artigos ali dizendo que esse tipo, talvez, de situação, né, vai passar, que o cliente vai atrás de uma pessoa, do humano, né, pode ser que cause uma revolta dos clientes que vão passar a exigir valorizar o atendimento humano, transformando isso num selo, como se fosse assim, como se fosse um artigo de luxo ser atendido por pessoas, né? Porque é um desastre quando você passa para ser atendido por aí, porque às vezes ouve errado, direciona errado e você não chega. Se o problema for complexo, você não consegue resolver. Eu acho, viu, Chico, Zé Lopes? Certo, Zé. Eu acho que o IA, ela já está muito embrionária, sabe? Vocês estão me ouvindo, não? Sim, Sim, estou ouvindo. estamos Tô vendo. ouvindo. Está muito embrionária, né? Eu tive um contato com o IA há muito tempo, na década de 80, assim, o comecinho da coisa, através do sistema especialista que a gente estava produzindo para fazer o Centro de Controle de Itaparica. E a gente estava fazendo um sistema especialista para ser uma espécie, era um começo do IA. E hoje, lendo, não estou aprofundado nisso, mas vou omitir uma opinião assim, mas do que eu estou vendo, assim, por aí, é o seguinte: o IA que a gente está vendo hoje, através de ChatGPT, Gemini, essas coisas, são bancos de conhecimento que ainda estão isolados, entendeu? O IA vai ser um grande banco de conhecimento mundial, onde todas as informações vão estar lá dentro, interligadas pelas data centers, certo? E em rede, e você vai ter as informações muito mais precisas mais na frente, mais no futuro, não hoje. Hoje, quando faz uma solicitação, que você vê uma resposta que você acha que não foi legal, é porque não tem ainda as árvores de decisões e o teu mecanismo, o teu algoritmo está procurando naquele Gemini da vida ali, ele não atinge esse conceito maior de conhecimento que vai estar chegando toda hora, em todo instante, nesses data centers, entendeu? Então, esse modelo aí, eu não vejo que ele vai chegar tão cedo. A gente vai conviver muito tempo ainda com esses pacotes que estão saindo na internet. Olha, aqui, IA, pergunta ao IA meu aqui, do Zeca Lopes, pergunta ao IA de onde está o Cicrano, e tal. Então, cada um desses vai ser limitado no conhecimento. E você está querendo saber no aprofundamento do conhecimento que você quer ter e na segurança daquilo ali. Falar em segurança também é um problema no futuro, porque em breve vão ser contaminados esses algoritmos com hackers para colocar informações falsas lá dentro dessas bases de conhecimento. Então, já começam os problemas que a gente tem hoje em dia com deepfake, com essas coisas. Entendeu? Eu vejo por aí, sabe? É uma visão minha, muito particular, e ainda embrionária. Estou começando a interessar de novo por isso aí. Eu sou aposentado agora, estou começando a estudar isso aí um pouquinho mais. Depois eu posso emitir uma opinião melhor. E Mas é a sobre a minha bolha visão. financeira, você acha que vai estourar? Aí também não sei precisar não, sabe, Chico? Porque a bolha financeira aí é um negócio que eu fico assim, eu fico estupefato vendo essas coisas ocorrerem aqui no Brasil em pequeníssima escala, e essas coisas, esse gráfico que você mostrou aí, com relação à NVIDIA e o resto da, da TI no universo TI, entendeu? Como é que esse Certo, fluxo de capital tá rodando ali? Eu não tenho precisão para dizer se vai estourar ou não. Eu não queria certo, arriscar uma opinião. certo. Cláudia Breitner, levantou a mão. Oi, Chico, boa noite. Tudo bom? Tudo jóia, Chico? Em relação à questão se a bolha vai estourar, eu também não sei te dizer. Mas, assim, o que eu vejo em relação à questão da inteligência artificial é uma dependência que eu estou vendo muito grande da população hoje, das pessoas hoje. Elas Isso. estão falando o tempo todo nisso e estão cada vez ficando mais dependentes. Pegando aí o que o colega falou, que nem lembra mais o telefone da mulher, né? Então, a própria neurociência diz isso. Então, quando você vai deixando de utilizar determinadas funções, né, neurológicas, você vai cortando aquela área, vai começando a ser desativada. E eu, recentemente, quando voltei para a fonoaudiologia,
voltei exatamente para essa área da neurociências, onde a gente tem trabalhado muito com neuromodulação, muita coisa que está sendo nova na área de inteligência artificial, vários equipamentos, onde hoje você trabalha com estimulação cerebral. E aí, o que é que acontece? De surpresa, ontem, teve uma live da DMC lançando os lasers com inteligência artificial. Eu chego e fiquei assustada. Eu digo, gente, como é isso? Quer dizer que agora o próprio cliente vai chegar, vai comprar o laser, já vai chegar com a inteligência artificial, aplicar em casa. Então, assim, é uma coisa que realmente, como diz, a gente não sabe para onde vai isso, né? Isso é verdade. Realmente. É bem exigente, viu? A questão é o fôlego financeiro para chegar nesse grau de excelência. Pra saber onde Exato. vai- É o fôlego Pois financeiro. Isso já está sendo vendido como já estando próximo de chegar, mas ele está longe ainda. Então, quando essa expectativa elevada chegar no ponto que você vê que está longe ainda, é aí que estoura a bolha. Bem, eu terminei achando o Nicoleles aqui. Deixa eu botar aqui. Nicoleles, vamos lá. Nós estamos diante do conseguindo ver? maior delírio coletivo, provavelmente da história da humanidade. O hype que a gente diz, né? É ordens de magnitude fora da realidade do que essas ferramentas são capazes de fazer. E com isso, qual é o objetivo desse hype? É aumentar o valuation, o valor da sua empresa no mercado de ações, ou para acionistas, ou para venture capitalists, né? Que acharam que eles iam jogar bilhões, mais de 1,5 trilhão de dólares atualmente, e que iam ter um retorno de investimento nunca antes visto na história. Ocorre que no ano passado a receita total da área foi 20 bilhões de dólares, para um investimento anual de mais de 350 bilhões e um investimento total de mais de 1 trilhão. Isso nós estamos falando de 50 vezes o retorno financeiro a menos do que o investimento feito em data centers. Hoje, o mercado de ações de Nova York vale mais do que o PIB americano. Nunca aconteceu um troço absurdo desse. O preço das ações hoje, os múltiplos, né, comparado com a receita versus o preço da ação na bolsa, é recorde histórico. Principalmente dessas 7 empresas que são as líderes, né, de AI lá. E acredita-se que se essa bolha, e ela vai, eu não consigo ver como, eu não sou economista, o professor Beluso pode me corrigir, mas essa bolha vai explodir. Só que quando ela explodir, ela vai levar a economia real americana. Tanto é que o CEO da OpenAI, o Sam Altman, que é um dos maiores sociopatas lá, a semana passada começou a soltar a narrativa que talvez o governo americano tenha que salvar essas empresas com dinheiro público. Só que não tem como. Nós estamos falando de trilhões. Os Estados Unidos não vai conseguir imprimir trilhões. Conseguir ele vai, só que o efeito inflacionário disso vai ser assustador. A dívida americana já explodiu, né? 6 ou 7 caras convenceram milhões de pessoas a investir tudo que elas têm, inclusive os caras que vivem de investir dinheiro, os venture capitalists, em empresas que não têm a menor chance de dar lucro, pelo menos na próxima década. E uma hora a casa cai, né? Nós estamos diante do maior delírio coletivo, provavelmente da história da humanidade. Está se repetindo. Bom, Está repetindo. então, Ele foi extremamente sucinto. ele está escrevendo um livro, né? E aí ele estudou o assunto e está dizendo que não tem jeito mesmo. Agora, eu vou responder, agora eu mesmo vou responder. Depois que eu pensei sobre isso, li para frente, li para trás, qual é a minha opinião? Primeiro, são conclusões provisórias, né? Tudo na vida é passageiro, menos o condutor e o motorneiro. Cobrador. Como todas as bolhas ocorridas na história, a da inteligência artificial também, inclusive pela sua magnitude, deve estourar mais cedo ou mais tarde. Vai estourar. Se vai ser um pipoco grande ou se vai ser um pipoco pequeno, eu não sei dizer, mas que vai estourar, vai. Porque ela ganhou uma proporção, e a gente viu que está no cluster ali, um alimentando o outro, e investimento entrando, como o próprio Nicoleles diz, de 1 trilhão de dólares. É dinheiro muito. Como é que esse dinheiro retorna? Vai ter que queimar uma parte desse dinheiro, queimar pela desvalorização. 2, por conta disso, deve haver, inclusive, uma perda de riqueza, cujo tamanho é muito difícil de prever, mas não deve ser pequena. Pelo tamanho da coisa, não deve ser pequena.
E três, todavia, assim como na bolha das empresas de internet, os avanços tecnológicos serão preservados e uns poucos players serão beneficiados. Alguém vai ganhar com isso. Sempre nas crises, nas bolhas, alguém ganha. Então, alguém vai ganhar, quem sair antes, quem conseguir realizar. Aí a gente vai ter, alguns poucos ganharão, um bocado de gente vai perder, mas vai ser pulverizado. Eu não sei se, como Nicoleles acha, ela vai arrastar a economia. Eu não sei se vai chegar nesse ponto. Espero que não, porque se chegar, vai ser alguma coisa parecida com aquela coisa do mercado imobiliário. E aí é uma turbulência danada. Então a gente pode dizer que, diante desse cenário que a gente tem aí, de geopolítica bastante quente, nós podemos ainda ter uma turbulência forte por conta da questão do estouro da bolha, da murchada da bolha, e com impactos expressivos sobre a realidade brasileira, não só pela pressão geopolítica, mas também pela eventual pressão econômica, que pode vir decorrente da onda que venha de fora, mas também com efeitos importantes sobre a eleição brasileira. Eu me associo à preocupação de Guga Chakra, que eu acho que na eleição vai ser um pega para capar, vai ser briga de foice no escuro, que a inteligência vai estar por tudo que é lado. Agora, Bom, Chico, deixa eu esclarecer só eu uma coisa. terminei, deixa eu sair daqui, peraí. Quando você diz que eu acho que vai ter um recuo, mas você entende que a inteligência artificial vai perder a importância dela. Quando a gente Não. fala em estourar, eu imagino que as empresas vão sentir, mas a inteligência artificial veio para ficar, né? Sim. Sim, com certeza. O estouro é financeiro só. Tem que estourar é a bolha financeira. A Não, o bolha que vai financeira vai acontecer é que as estourar. empresas vão recuar, lógico. Isso aí eu acho que vai acontecer. Mas você acha que vai se. Eu não sei se é mais um desejo, eu acho que a inteligência artificial vai se aproximar mais do ser humano, dentro daquela teoria do Não, ser ela vai humano. melhorar. Como tecnologia, ela ainda é muito preliminar, né? Ela ainda está muito rudimentar. Ela vai Mas ela é um melhorar caminho muito. sem volta, concorda? Concordo. E veja, não só sem volta, como ela vai se aperfeiçoar cada vez mais. A gente está aqui fazendo isso aqui, conversando desse jeito aqui, seria impossível pensar nisso antes da É. pandemia. Por quê? Primeiro, que não tinha o costume, não tinha a cultura. Segundo, não tinha tecnologia adequada. Melhorou muito a tecnologia desde então e a cultura se implantou. Então a gente ganhou essa questão do. Você sabe uma coisa que eu acho que vai. Quando alguém falou aí, esse negócio de você ser atendido por robô, amigo, isso vai chegar a um Horroroso. ponto que ninguém aguenta, né, rapaz? Porque é impressionante. E todo mundo agora, para diminuir custo, quer dizer, você não consegue parar com um Foi ser isso que eu falei, humano. Fred. Já Você chegou, não consegue. viu, Pelo amor Fred? de Já Deus, chegou. isso aí vai ter que dar uma recuada, cara. Não é É possível. terrível. Se for o problema for complexo, você não resolve. Mas Mas eu acho que existe um preconceito também da gente em relação a isso. Porque diz que os robôs, inclusive, estão sendo feitos o inteligência artificial físico, né, que é transformando o robô, eles são bem mais gentis e muito mais inteligentes que o São mais homem ou a gente pessoa boa. que está lá. Mais gente boa, entendeu? Então é muito relativo. Mas eles Mas não isso têm tudo uma vai coisa que. melhorar. É, Isso tudo vai Eu melhorar. estou Mas sendo aqui Olha, ele um não tem contraponto, sensibilidade. Ele não tem mas sensibilidade. às vezes Como o eu Leandro gosto muito falou, de a gente está Nicolelli. vem do preconceito também, né? na área de Nicolelli diz inovação. o seguinte: a inteligência não tem discernimento, que é, É, que É é um um atributo predicado humano. do ser humano que Atributo humano. tem a IA mais fantástica do mundo, melhor do que todas as outras, que é o nosso cérebro. é. Então, discernimento que se procura fazer, porque no fundo a IA é um cruzamento de informações, né? Sim, Não, Bilhões. rápido. Ela vai por associação lógica. exato. Associação Exatamente. lógica que já existiu. Ela pega a internet toda e Isso. aí acelera. Por isso que gasta tanta energia, porque ela faz Exato. isso numa velocidade estonteante. E uma Aí, coisa, como bem diga. colocaram, se a gente for parar de inovação, né, tem a curva S da inovação, ela está na fase inicial ainda. Vai ter Sim, ainda o app e aí chega no platô. E aí vai sim. ter nova tecnologia. Então a gente está no começo. O problema é que o pessoal já quer vender o platô estando no início. Venderam. Teve gente que ganhou com isso, né? Tem gente que já saiu e já ganhou. Veja, Já. quem fez o hype, como diz Nicoleles, já levou.
Quem ficou fica sempre o rebanho. Aí É. quando der o tiro, aí vai ser a correria. Aí pronto, vai perder. Porque 1 trilhão, como ele disse, 1 trilhão você não repõe no curto prazo como a turma quer. Vai precisar queimar uma parte para poder retornar quando der para retornar. Mas olha, Agora, assista. como tecnologia, ela não tem mais volta. Não tem mais volta. Ô, Chico, assista um filme da Spotify, que está na Netflix, que é a história da Spotify, e veja como ela, aos pouquinhos, vai se monetizando. E a reação, o Spotify é sueca, né? Ninguém sabia, eu não sabia disso, é sueca. Nasceu da Suécia. Então, o filme mostra que eles vai se monetizando aos poucos, sabe? E aí já está se monetizando agora com outras coisas. Então, esse é o processo, né? O próprio Uber, né, passou década quase tendo prejuízo. E agora começou a dar lucro. Eu soube aí que começou a dar lucro. Então, é aquela história. O problema da inteligência artificial é quem está com pressa de tirar o dinheiro. Se não tiver pressa de tirar o dinheiro, não vai tirar. A Não vai Amazon, tirar. por Na exemplo, foi 10 correria- anos na no correria- prejuízo. Hein? A Amazon foram 10 anos no prejuízo. A Amazon, né? Foi, não, o Exatamente. primeiro ano que ela deu lucro foi 20 milhões. Depois de 10 anos. E aí foi que a coisa rodou. Né? E uma coisa que a gente não comentou aqui, né? Veja só, a gente discutiu, a gente falou sobre IA dos Estados Unidos, IA da China, né? Mas a gente tem outros países que sempre foram, tradicionalmente, né, na história, como criador de tecnologia de ponta. Uma Alemanha da vida, por exemplo. Né? Então, pode ter coisa rolando aí que ainda vai chegar. Só que estão calados, estão na moita. E aí que esse negócio vai incrementar mais ainda. E teve um aspecto aí que teve a bolha deu uma estremecida, ela não estourou, mas deu uma estremecida, quando a DeepSeek lançou algo semelhante ao ChatGPT com muito menos recursos. Foi. Ou seja, mais barato, bem mais barato a produção, porque ela estava usando software que não era proprietário, e com muito menos gasto de energia. Então, ela deu uma abalada. E dizem os especialistas que a China está desenvolvendo justamente nessa linha. Ou seja, mais barato. Eu acho que o perigo é a China. O perigo é a China. Não, com certeza. Mas olha, a China- Chico, a nesse China negócio vai- de tecnologia, você sabia que o carro elétrico está sendo questionado, né? Veja que coisa. Está tendo questionamento, né? A China está entupida de carro elétrico. Entupida. Está jogando para tudo que é lugar o carro Não, elétrico. é outra coisa. Ou tem uma bolha do carro elétrico Isso na vai, China. isso vai estourar. Essa eu acho que vai estourar. Essa vai estourar. Na China vai. A ideia lá Vai agora, ficar Fred, é pouca, colocar vai um ficar motor não para mover o carro, né, com combustível alternativo, mas para recarregar a bateria. Não, mas eu acho, veja, aí a gente vai ter que fazer outra discussão sobre isso. Mas eu acho que o futuro do carro imediato é o futuro híbrido, não é Concordo. o futuro Exatamente. elétrico. Eu acho que Não é é isso o aí. elétrico, é o híbrido. Que é muito mais Porque o caro, né? híbrido vai gerar, exatamente, que ele vai gerar a própria. E você. Que é você muito mais pode. caro. É por isso que... É como hoje como é que chama? O Flex, né? É o Flex. Flex. Você Uhum. bota o combustível que tiver, que Mas quiser. se tiver, é conveniente. Agora, você sabe que o híbrido é muito mais caro. É por isso que o BID normal, esse tá. A China tem carro para jogar no Rio. Não É vai. porque não Eu começou vi ainda a escala recentemente. global de Eu vi descarte de bateria, recentemente né? um vídeo sobre isso. O cara disse, um especialista de carro, ele disse: a China não vai ampliar o mercado dela, não vai. Vai na Europa, a Europa vai entregar? Não vai. Nos Estados Unidos, não vai. Onde é que ela vai aumentar o mercado? Então, ela não consegue. Vai ter uma bolha, vai furar a bolha do carro elétrico também. Mas isso já é motivo para uma próxima. Próxima resenha. Bom, já estamos chegando aqui no nosso limite das 2 horas, né, 21 horas. Em resumo, eu diria assim, reforçando a conclusão que eu cheguei. Que tem uma bolha, tem, que ela vai estourar, vai. Agora, se ela vai estourar com pipoco grande ou com pipoco pequeno, é muito difícil saber. Mas as conquistas tecnológicas, elas permanecerão e vão ser ampliadas. E a inteligência artificial é uma via sem retorno. Sem retorno. Perfeito. Agora, as consequências disso, aí a gente vai ver depois. As consequências, como dizia o conselheiro Acácio, só vem depois.
Bem interessante aí, sua colocação. É isso mesmo. Não tem Valeu, volta, Chico. mas pode estourar a qualquer Tá momento. certo, amigos. Muito obrigado pela atenção dispensada. Excelente Obrigado. painel. Depois do carnaval, a gente tem outro. Certo. Maravilha. Bom carnaval a todos, Com a então. Bom inteligência carnaval natural aí para ainda. todo mundo. Boa Com noite aí. inteligência Bom natural carnaval. ainda, viu? Aqui não vai ter Passa uma inteligência. terça-feira de carnaval para ver se aparece Sim, alguém. sim. Pergunta para o medo do Abraço. Eu chat ligo para GPT, você né? Grande amanhã para abraço. marcar. Um abraço, Grande obrigado, abraço. parabéns. Amanhã vai estar disponível, tanto a palestra quanto Valeu, amigo. Um os abraço e slides. parabéns. Tchau, tchau.